colocando para gravar. Vamos aqui um compartilhamento de tela, né? E eu sou muito favorecido pelo assunto, porque esse assunto, nazifascismo e Segunda Guerra Mundial, gera um interesse natural das pessoas, independentemente se elas estão no mundo escolar, no mundo acadêmico ou no mundo fora academia ou escola. Então, o produto Segunda Guerra Mundial, nazismo na Alemanha e fascismo na Itália, vende muito. Ou seja, né, filmes, livros, séries, documentários. Agora, logicamente que o que eu apresento para vocês aqui é um breve recorte histórico. Poderíamos falar anos e anos sobre nazifascismo e Segunda Guerra Mundial. Por quê? Né? Porque uma das maiores produções da historiografia, escritos de historiadores, se encontram concentrados em Hitler, os nazistas e na própria Segunda Guerra Mundial mesmo. Além disso, também tem uma concentração forte de escritos sobre o fascismo na Itália. Pois bem, na aula passada eu trabalhei com vocês, né, essa parte que está, até a parte que está amarelada. Qual parte que está amarelada? Né? A vitória dos fascistas na eleição de 1924 e a atuação de Giacomo Matteotti. Então eu parei nessa parte aí, falando, né, que o Giacomo Matteotti, por sua ferrenha oposição ao fascismo italiano, ele acabou sendo assassinado. Como eu mesmo falei, né? Ele mesmo diz, né? Eu fiz o meu discurso, depois vocês farão o meu enterro. E ele acabou sendo assassinado, né, se eu não me engano, em 22 de maio de 1926. Bom, vamos continuar aqui com características do fascismo. Luiz, você pode ler para nós até o 3, fazendo favor? Posso? Dissolução dos partidos políticos, fechamento dos jornais de oposição e estabelecimento de severa censura à imprensa. Abolição do sistema parlamentarista e governo por decreto. Carta do Lavoro, Carta do Trabalho. Proibição de greves, fechamento dos sindicatos e estabelecimento do Estado corporativo. Intervenção do Estado na economia com a realização de obras públicas. Incentivo a obras públicas e indústrias bélicas. Formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio, em 1936. Tratado de Latrão. Acordo firmado entre Mussolini e o Papa Pio XI, que determinava a criação do Estado do Vaticano, com uma área de 5 quilômetros quadrados dentro de Roma, sob a autoridade do Papa. Ok. Então, se valendo da intolerância, o Mussolini vai, depois de 1924, depois do Partido Fascista ter feito a maioria no parlamento italiano, atuar para destruir a democracia italiana. E aí, como ele vai destruir? Ele vai dissolver os partidos políticos, ou seja, terminar com os partidos políticos, fechar os jornais de oposição e estabelecer censura prévia à imprensa. Então, gente, todos esses mecanismos não permitem o funcionamento das instituições e concentram poderes nas mãos do chefe do poder executivo, uma ditadura fascista. E aí ele também começa a governar por decretos. Vamos aqui para o que é um decreto. Decreto. Espera aí. Decreto. Medida com força de lei baixada pelo líder do poder executivo. Pessoal, presta atenção. Uma lei, para chegar até nós,
ela precisa ser votada por deputados, senadores, voltar para deputados, e aí sim que ela passa para a sanção presidencial. Um chefe de poder executivo sem Senado, sem Câmara, sem Judiciário, ele decreta leis ao seu bel prazer. Então, vamos supor, se chegasse um dia que o Mussolini fala assim, quero extinguir o salário mínimo na Itália, ele baixava um decreto-lei, aquilo já estava valendo imediatamente. Então, essa é a força de um decreto. Um decreto não passa pela análise das instituições. E é algo típico de poderes concentrados nas mãos de um chefe do poder executivo. Então, desse modo, né, o decreto tem essa força de lei, mas sem passar por instituições. Outro ponto importantíssimo também são, né? Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui. São os movimentos que ele acaba por tomar, né, para criar, como eu posso dizer assim, né, criar uma relação direta com os trabalhadores. Então, nós temos aqui a Carta do Lavoro, que é a Carta do Trabalho, que influenciou fortemente a CLT brasileira, a Consolidação das Leis Trabalhistas no governo Vargas, proibindo greves, fechando sindicatos e estabelecendo um Estado corporativo. E aí, povo, pessoal, eu lembro para vocês o que é um Estado corporativo. Estado corporativo é aquele Estado que trabalha como um mediador nas relações de classe patrão empregado. Então, desse modo, pessoal, o que vai acontecer então esse Estado corporativista tem por finalidade uma espécie de colaboração entre classes, não antagonismo, como o socialismo pregava. Então, ou seja, né, o Estado entra como mediador para te garantir um bom salário, garantir uma boa renda, garantir um próprio trabalho, mas sem perder o caráter capitalista da sociedade. Então, ou seja, aqui nós não estamos falando de uma sociedade comunista. Aqui nós estamos falando de uma sociedade que preserva o capital, mas um capital mediado entre o patrão e o empregado. Outro ponto de fundamental importância também foi o estímulo dado à economia no governo Mussolini. Estímulo este que vai ser praticado na Alemanha nazista e até mesmo nos Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt com muita força. Qual é? O Estado intervindo. Em qual área? Intervindo na saúde, intervindo nas obras públicas, intervindo até mesmo na indústria. Então, nesse sentido, Itália, Alemanha e Estados Unidos, mesmo com matrizes ideológicas tão diferentes, vão tomar atitudes bem parecidas no campo econômico. E quais foram essas atitudes? Mais presença do Estado. Com obras públicas, construindo praça, construindo, asfaltando estrada, abrindo estrada, construindo prédio, construindo hospital. E para fortalecer militarmente a Itália, é formado o eixo. Eixo formado por quais países? Japão, Alemanha e Itália. Um acordo mútuo, um acordo militar mútuo entre essas nações. Um acordo de cooperação entre elas. Pois bem, continuando aqui, gente, e o Tratado de Latrão, né, que encerrou a chamada questão romana, que era o conflito entre a Igreja Católica e o Estado italiano, como encerrou com a criação do Estado do Vaticano. Então, gente, quando uma pessoa vai a Roma, vai lá na Praça do Papa, no Vaticano,
ela está indo num território legalizado, oficializado pelo Benito Mussolini. Oficializado pelo quê? Pelo Tratado de Latrão. Flávio, por que o Mussolini fez isso com a igreja? Porque na época da unificação, gente, a região central da atual Itália pertencia à Igreja Católica. E o governo italiano pegou esses territórios para ela e fundou a capital em Roma. Capital esta que era governada pelo próprio Papa. E o Papa ficou sem um território para chamar dele. O que acontece? Esse acordo entre o Pio XI e o Mussolini criava o Estado do Vaticano, com moeda própria, com exército próprio, com leis, com jurisdição própria, dentro da Itália. Um exemplo do que nós poderíamos chamar de cidade-estado. É o menor país do mundo, o Vaticano, né? 5 quilômetros quadrados. Bom, pois bem, né, sob a autoridade do Papa. Desde então, essas questões entre o Estado italiano e a Igreja Católica foram encerradas. Continuando aqui, pessoal, a gente tem, né? Por isso que a gente vai ver aqui, vai voltar para a crise de 29, porque não tem jeito de falar nisso de fascismo e nazifascismo e sem falar da crise de 29, né? O Luiz, pode ler para nós até Putsch de Munique, fazendo favor. Fascismo na Alemanha. Nazismo. Alemanha, nação mais prejudicada após a Primeira Guerra. Inflação, desemprego, miséria e campo favorável à pregação das ideias socialistas. Formação da Liga Espartaquista. Movimento de inspiração comunista aos moldes da Revolução Russa. Tá faltando aqui, gente. Deixa eu até colocar aqui agora. Espera aí. Revolução Russa. Pode continuar? Formação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Putsch de Munique. É para continuar? Pode ler essa parte. Né? Movimento que visava a tomada do poder a partir do governo da Baviera e a condenação de Hitler à prisão. Então, até aqui, em primeiro lugar, o Tratado de Versalhes colocou uma grande carga de culpa na Alemanha pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Pela Primeira Guerra Mundial, né? Sendo que, quando nós trabalhamos lá... Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Quando nós trabalhamos lá, a Primeira Guerra Mundial, nós vemos a formação de alianças, o revanchismo francês, o imperialismo, o nacionalismo. Então, né, que ela foi gerada, a Primeira Guerra Mundial ocorreu por conta né, dessas alianças militares, das disputas imperialistas que aconteciam na Europa. Mas ao final da guerra, a Alemanha perde a guerra. E aí o que vai acontecer? Ela é culpada disso. E essa carga de culpa colocada sobre os ombros dos alemães vai custar muito caro para a própria Alemanha. Vai custar o quê? Uma década de 1920 de uma inflação insuportável, gente. Eu tenho uma apostila de um outro material em outro lugar que eu trabalho que mostra lá crianças empilhando, fazendo tipo assim, prédiozinho de dinheiro. Só para você ter uma ideia, para se comprar um pão na Alemanha, se gastava um carrinho de supermercado de dinheiro. Então, né, era hiperinflação pela qual os alemães passavam e passaram durante a primeira metade da década de 1920. Outro ponto fundamental dentro desse caldeirão de coisas acontecendo, né? Aos moldes da Revolução Russa, se forma a Liga Espartaquista na Alemanha e que queria a promoção de uma revolução aos moldes daquela que ocorreu na Rússia. E, gente, é inegável que o comunismo era uma força considerável na Alemanha, no final dos anos 10 e início dos anos 20.
E aí, gente, com a reorganização econômica, o comunismo teve a sua pressão baixada, vamos dizer assim, e o nacionalsocialismo cresce, o nazismo. Gente, e aí, meninos, eu coloquei aqui formação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, sigla nazismo. Deu alguma polêmica há coisa de 1 ano, 2 anos atrás, falando que nazismo era de esquerda. E por que foi atribuído essa ideia de nazismo de esquerda? Justamente por ser socialista. Isso tem algum fundamento ideológico? Não. O nazismo tem ideias diferentes do comunismo. Ele não bebe nas fontes de Karl Marx. Ele bebe nas fontes de Charles Maurras, do próprio Hitler, que escreveu o Mein Kampf na cadeia, que a gente vai ver daqui a pouco. A ideia de uniformização da massa, a ideia de um capitalismo. O Hitler nunca falou em nacionalizar empresas. Quando foi perguntado sobre isso, ele falou assim, não nacionalizarei empresas, nacionalizarei o povo alemão. Então, o que ele dizia com isso? As empresas poderão funcionar livremente. O Estado não vai interferir nas mesmas, a não ser dos judeus. Na sua ideologia, no livro Mein Kampf, ele deixou claro o que pretendia fazer com os judeus. Mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Luiz, por favor, pode ler até a nomeação de Hitler para o cargo de chanceler alemão em 1933. Período de recuperação econômica alemã, 1924 a 1929, com a ajuda dos Estados Unidos e crise de 1929. Apoio de agricultores, estudantes, universitários e milhões de desempregados ao nazismo. Bom, eu estava esquecendo de falar, né, sobre esse putsch de Munique. Esse putsch de Munique, esse chamado o golpe de Munique, foi um golpe inspirado na marcha de Mussolini sobre Roma. O Hitler, então, programava, né, uma grande manifestação em Munique e ali ele seria levado ao poder e dali ele seria alçado ao poder até Berlim. Só que na hora dessa grande marcha, na verdade, ela foi digamos assim, uma pequena caminhada por Munique. A maioria das pessoas que se comprometeram com a ideia do Hitler não foram. Eles acabaram sendo abatidos e o Hitler foi preso. Foi na prisão que ele escreveu o seu livro Mein Kampf, ou Minha Luta. E aí ele foi condenado a 3 anos de prisão, ficou 9 meses, foi solto e tudo mais. E até 1924, 29, como o Luiz leu para nós, a economia da Alemanha estava dando um sobressalto. Recuperava, pelo menos, né, chegava ali, né, o pior momento já havia passado. E muito com ajuda, investimento, empréstimos dos Estados Unidos. O que vai acontecer? A economia dos Estados Unidos quebra, a economia da Alemanha vai na esteira, quebra junto. E aí, a crise de 29 foi um novo combustível para o nazismo. Vou até colocar aqui, gente. A crise de 1929 foi um novo combustível para o nazismo. Ou seja, deu força para que ele pudesse crescer e chegar ao poder. Porque até então, a tentativa de golpe do Hitler, algumas adesões e tudo mais, era um movimento secundário, sem muita importância. Mas uma crise econômica, gente, sempre deixa aberto os extremismos.
Bom, não vou falar mais nada, mas a minha vontade era falar da atual situação do Brasil, né? Mas deixa para lá, já falei demais, está desgastando, é demais da conta. Luiz, Né? Mas só que parece que vai piorar ainda também, né? o que foi, Rodrigo? Parece que aqui vai piorar, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Luiz, pode ler para nós até o 4, a Segunda Guerra Mundial, fazendo favor? Nomeação de Hitler para o cargo de chanceler alemão em 1933. Incêndio do prédio do parlamento alemão e consequente dissolução do Partido Comunista. Suspensão das liberdades constitucionais e decreto de milhares de prisões políticas. Eleições de 1934 e morte de Paul Hindenburg. Nomeação de Hitler para líder e chanceler do Império e transformação da Alemanha em um Estado altamente centralizado. SS. Tropas de assalto. SS. Tropas de proteção. E juventude nazista. Intenso desenvolvimento econômico, estímulo à agricultura e à indústria. Programa de obras públicas e programa de rearmamento militar. Então, gente, vamos continuar aqui pelo seguinte, né? Primeiro ponto, nomeação de Hitler para o cargo de chanceler. Como? O Partido Nazista faz a maioria nas eleições. E aí, eleições em sistemas parlamentares, né? Elas são convocadas pelo chefe de Estado para organizar o parlamento e outras coisas mais. E aí, para a organização do parlamento em 1932, foram convocadas eleições. O Partido Nazista fez a maioria das cadeiras no parlamento alemão. E aí, quem eles indicaram como chanceler, como primeiro-ministro alemão? O Hitler, que tomou posse em janeiro de 1933. E aí, em 1933, tinha lá o primeiro-ministro, que era o Hitler, e tinha lá o presidente, que era o Paul Hindenburg. Hindenburg, né? Hindenburg. O Luiz deu certo, eu não consegui ler certo mesmo. E de certo modo, vou falar o primeiro nome, o Paul, conseguia controlar as ações do Hitler. Ele era um líder de guerra, mais respeitado dentro da Alemanha, mas já era um senhor de idade, que morre em 1934. Quando ele morre em 1934, o Hitler acaba assumindo as funções de chefe de governo, com o posto de primeiro-ministro, e chefe de Estado, com o posto de presidente. Ou seja, ele assumia poderes totais naquele momento. E aí, gente, ele começa, né, a transformar a Alemanha num Estado altamente centralizado. Comunista? Não. Mas com investimentos estatais e planos nas mais diversas áreas. Outro ponto de fundamental importância também foi o incêndio do parlamento alemão. Incêndio este provocado pelos próprios nazistas. Mas nós sabemos disso em 2020. Lá em 1934, eles não sabiam. A partir de então, o que ocorreu? Ocorreu de se colocar a culpa nos comunistas. E aí começa a perseguição a uma série de pessoas dentro da Alemanha. Ou seja, você tem uma perseguição sistemática às pessoas, né, aos grupos que não concordavam com o nazismo. Necessariamente não precisavam de ser opositores. E aí começa, né, uma série de perseguições contra judeus, comunistas, homossexuais, as chamadas minorias étnicas. Mas sendo que os que mais sofreram foram os judeus. E aí o Hitler monta todo um aparato de proteção e prepara a Alemanha para uma outra guerra desde o momento que ele chega ao poder. Ele cria as SAs, né, que eu tinha colocado errado aqui, que eram as tropas de assalto,
aquelas para alguma medida, para alguma situação, para uma tentativa de golpe ou contra-golpe. As SS, que eram as tropas de proteção, eram os mais bem treinados, eram os chamados pretorianos de Hitler, né? Lembrando, por que pretorianos? Porque eram os guardas de segurança pessoal. Assim como os pretorianos protegiam o imperador lá na Roma Antiga, a SS protegeu o Hitler aqui na Alemanha nazista. Além disso, a juventude nazista também sendo preparada em armas. Além disso, ele coloca em prática, né, um programa de intenso desenvolvimento econômico, com uma forte participação do Estado na economia, com estímulo à agricultura e indústria, programa de obras públicas e programa de armamento militar. Esse último ponto aqui, pessoal, de fundamental importância, para entender o quê? Como ele começa a descumprir sistematicamente as determinações do Tratado de Versalhes. Ou seja, né, ele começa a descumprir, rearmando a Alemanha e a preparando para a guerra. Guerra que acontece 6 anos depois da chegada dele ao poder. Então, gente, meninos, nós podemos falar que os alemães lá em 1935, 36, 37, não sabiam dos campos de concentração. Começaram a ser fundados já em 1933. Eles não sabiam disso, mas que eles praticavam atos de barbaridade, atos desumanos e cruéis contra os nazistas, contra judeus, comunistas, ciganos, negros, entre outros, isso eles praticavam. Era vontade, o Hitler escreveu no livro dele que ele queria enforcar os judeus de Munique até o último ser morto. Então, ou seja, né, é lógico que não se sabia a forma, aquela brutalidade dos fornos e tudo mais que eu vou trabalhar, né, aqui quando nós fomos trabalhar com a Segunda Guerra Mundial, mas que a sociedade alemã abraçou essas ideias hitleristas contra os judeus, isso abraçou. Luiz, a supremacia, né, de certo modo, isso pode ser considerado, respondendo para todos, a ideia da raça ariana tem suas origens no chamado darwinismo social. Era só porque eu... Não. A ideia da raça ariana, da raça ariana tem a sua origem no darwinismo social, que afirmava a existência de raças superiores conforme a teoria da evolução. Então, gente, Herbert Spencer, Alfred Gobineau, entre outros teóricos, pegaram a teoria da evolução de Charles Darwin e trouxeram ela para as sociedades humanas. E aí, o que eles afirmaram? Eles afirmaram que, assim como no reino animal, nos seres humanos existem os mais evoluídos, os mais inteligentes e os mais inferiores. Os mais evoluídos seria o branco caucasiano europeu. E os inferiores seriam negros. Nossa, gente, passando rápido hoje. Seriam negros, seriam americanos, seriam nativos americanos. Seriam todos esses grupos aí. E aí o que vai acontecer? Quando chega o século XX, essas ideias são potencializadas pelos nazistas, afirmando que a raça ariana era a raça superior. Então eles pegaram uma ideia já existente e potencializaram ela.
afirmando, né, que dentre todas as raças existentes, raça amarela dos orientais, raça africana, raça indígena dos nativos americanos, raça caucasiana, eu estou esquecendo outras duas, raça árabe, e uma sexta que eu estou esquecendo, o caucasiano ariano seria o mais evoluído. Outro ponto também que eles já aproveitaram de uma ideologia existente era do antissemitismo. Não sei se com a reforma ortográfica ficou assim. Antissemitismo. Ideia de... Era ateu. Depois eu falo sobre isso, Luiz. Ideia de ódio aos povos de origem semita, principalmente os judeus. Então, pessoal, então ele se valeu dessas duas ideias já existentes dentro da Europa e as potencializou. E o problema, muita gente acreditou nisso. Houve o que Hannah Arendt chamou de banalização do mal. O líder fala, os comandados vão obedecendo. O líder fala que os judeus são lixos, são ratos, os demais obedecem. E assim por diante. Então aqui, gente, deixa eu só vendo aqui. Luiz, sobre a religião que o Hitler queria criar, né? Suspeita-se, hoje em dia sabe-se, através de documentos e outras coisas mais, que ele queria ressuscitar muita coisa da religião dos antigos povos germânicos, criando uma espécie de seita para adorá-lo. Sabe-se, né, que ele forjaria um sequestro do Papa, colocaria a culpa em outros grupos, em judeus ou ciganos ou comunistas, aí não sei em quem ele colocaria esse grupo, culpa, e no final das contas ele estaria como protetor de tudo. E o próprio Hitler falava, né? Na Alemanha, ou se é cristão ou se é nazista. Os dois não dá. Então, ou seja, né? Lembrando, Jesus era o quê? Jesus era judeu. Então, as afinidades dele com Jesus não eram lá muito boas, né? Podemos dizer assim. Deriva por conta do período medieval. Ou não, a gente não pode falar que esse ocultismo que o Hitler queria implementar deriva do catolicismo, não. Não podemos falar. Mesmo porque já é uma religião não medieval, mas é pagã mesmo. Origina dos antigos paganismos. Aí sim, Luiz. Mas na questão do ocultismo, o Hitler pegou um pouco de tudo, não? Pode repetir, Rodrigo? Mas na questão do ocultismo, Hitler pegou um pouco de tudo, não? Tipo, a suástica, que era um símbolo hindu. Sim. Mas pois é, o hinduísta. A suástica é um símbolo do hinduísmo. O hinduísmo é o quê? O hinduísmo é pagão. Ou politeísta. Então, ele somou ali por que a suástica? Porque é uma marca da atual Índia, que é uma região, né, onde os arianos teriam para a Europa no século VI antes de Cristo. Entendi. Rodrigo, tem como você... tá. Acho que... Não, só para lembrar aqui. Os arianos teriam vindo, né, do atual território da Índia, se estabelecido, né, migrado do atual território da Índia por volta do século VI a.C., ou seja, do ano 600 a.C. E aí, então, que nem eu falei, ele pegou alguma coisa dos germânicos, outra coisa dos hindus e foi mesclando isso tudo no nazismo. Bom, gente, mais alguma dúvida? É que essa história de fascismo barra nazismo ser cristão nunca fez sentido para mim. Não, e não é. Não é. Principalmente o Hitler fez acordos com a igreja. Ele coexistia com a igreja, ele tolerava a igreja. Mas cristão, ele ia na igreja, foi na igreja
na infância, na adolescência, até na juventude dele, mas quando ele chega ao poder, o nazismo sobe a cabeça dele, né? E aí ele acaba não aceitando manifestações religiosas. Gente, olha só, geralmente eu deixo a segunda aula para exercício e correção de exercício. Mas hoje eu preciso trabalhar com a crise de 29. E eu vou trabalhar com a crise de 29. Eu vou ter trabalhado primeiro com a crise de 29 e depois com o nazifascismo. Mas vamos trabalhar ali com a crise de 29. Eu vou deixar de compartilhar a tela aqui. E nós vamos trabalhar com a crise de 29, segunda aula toda. Tá bom? Não sei o que acontece, que a segunda aula não cai a gravação. Bom. Não sei, deve ser questão de conexão, né? Eu não sei o que acontece. Não sei mesmo. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui da crise de 29, tá bom? Trouxe até uns exercícios hoje, mas vou trabalhar com vocês a crise de 29. Nessa e na próxima aula. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de começar a crise de 1929. O que é o capitalismo? Uma definição. É um sistema. Um sistema é uma ideologia, onde você troca um capital por alguma coisa. Luiz? Sistema financeiro que visa o lucro. Exatamente. Na verdade, vocês colocaram um sistema. Deixa eu substituir a palavra por modo de produção. Então, eu vou colocar aqui no chat, né? Capitalismo. Modo de produção que visa o lucro a partir de determinadas condições. Então, quais são elas? Livre mercado, lei da oferta e da procura, oferta e da procura, livre mercado, lei da oferta e da procura e circulação de capital. Ação de capital. Meninos, o capitalismo foi, é e será um sistema de crises econômicas. Mas olha só, a de 29 foi tão brutal, mas tão brutal, que ela é estudada por si só quando a gente estuda essa crise de 29. Então, ou seja, ela foi tão marcante, ela deixou traços tão profundos na sociedade mundial que ela acaba sendo estudada por ela mesma. Então, não temos... Olha só, gente, ó, o capitalismo passou por uma crise em 2008. A gente pode ver alguns textos, né, falando da crise de 2008. Ele passou por uma crise nos anos 80, passou pela crise do petróleo na década de 70. Aí a gente regride, né, a crise de 1929. Mas nenhuma delas tem um capítulo especial na apostila como essa aqui. E aí nós vamos ver o porquê na próxima aula. Vocês entrem no outro chat, no outro link que eu deixei para vocês, tá bom? Vamos esperar. Então, Até a próxima aula. Vamos esperar